Boa noite, meus queridos companheiros que estão chegando. Estão vendo aqui o Alex, o Rafael, o Silvano, Doutor Alexandre, seja bem-vindo. Ana Cristina, Michele, seja bem-vinda, Michele. Maia Aparecida. Leda, boa noite. Boa noite, Josefa. Eveline, boa noite também. Eliane, boa noite, seja bem-vinda. Ricardinho, Célio, boa noite, seja bem-vindo. Marcileia, Flávio. Célia, boa noite também, seja bem-vinda. A Lídia, boa noite, Lídia. João Batista, boa noite, João, seja bem-vindo também. Vamos então iniciar. Reinaldo, Cecília, boa noite, seja bem-vindo. Anitta, Rosângela, boa noite. Vamos diminuir o som aqui para nós conseguirmos. Gislaine, boa noite também, seja bem-vinda. Marli, boa noite. E o pessoal aí de São João del Rei, sejam todos bem-vindos. Gente, vamos então agora nesse instante elevar o nosso pensamento, procurando deixar de lado as nossas preocupações, para nos voltarmos ao objetivo que nos trouxe aqui nesta noite, a fim de que nós nos sintonizemos com essa espiritualidade maravilhosa e que nos sintonizemos uns com os outros, a fim de que juntos possamos assimilar algumas informações trazidas pela espiritualidade para facilitar a nossa compreensão, para facilitar o nosso entendimento e assim, sábios, sejamos capazes de caminhar, de trilhar esta estrada da evolução com um pouco mais de tranquilidade, com a consciência mais desperta e assim, caminhando de uma forma mais rápida para atingirmos esses objetivos traçados pela divina providência, que consiste exatamente em proporcionar à criatura felicidade. E felicidade, juntamente com a paz, assim como todas as virtudes como nós aprendemos, ela só é possível a partir do momento que nós vamos deixando para trás as nossas imperfeições e vamos adquirindo qualidades, conquistando virtudes. E o conhecimento é o passo primordial para atingirmos esse objetivo. O conhecimento com a prática, como diz Emmanuel, as duas asas que um pássaro precisa para voar. A parte intelectual e a parte moral. Por isso Kardec também disse: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Que nós possamos e consigamos, pois, buscar um pouco ou uma parcela da instrução neste encontro que estamos compartilhando neste momento. Que assim seja, em especial nós que estamos estudando este livro, essa obra bem complicadinha, né? Cumprimentando aqui também mais o pessoal que chegou depois, Helena, a Vânia, lá de São João del Rei também, minha irmã, Cláudia Honor, a Tuca, lá de Rio Claro, uma boa noite para vocês. Como nós estávamos dizendo, principalmente esta obra, a Gênese,
que a gente sabe que é uma obra de uma compreensão um pouco mais complicada, sobretudo porque vai tratar de aspectos relativos à nossa própria ciência. Só que não é aquela ciência nossa simples que nós acostumamos ou que nós aprendemos ou que nós identificamos nos bancos escolares. É uma ciência um pouco mais avançada, sobretudo porque, como nós veremos numa comparação feita pelo próprio Galileu, nós vamos identificar o nível e o grau de evolução que cada um de nós possuímos, e este nível e grau de evolução faz com que nós não tenhamos uma amplitude maior das informações que nos são necessárias para entendermos todo o contexto, sobretudo dessa própria criação. E neste capítulo 6 do livro A Gênese, quando nós vamos tratar dessa questão da oranografia geral, ou justamente tudo isso que faz parte da própria criação, e nós começamos exatamente com o espaço e o tempo. E quando a gente fala em espaço e tempo, eu vou fazer um breve resumo daquilo que nós vimos no nosso último encontro. Nós falamos de questões não apenas e tão somente relativas, como diz Kardec, no espaço, a distância entre dois corpos, até mesmo porque nós pensávamos que entre dois corpos não existia nada, era apenas um vazio, então nós chamávamos esse vazio de espaço, mas a gente já viu que não é assim, não existe o vácuo, não existe o vazio. Então como é que eu posso determinar essa distância? Que dois corpos seriam esses que delimitariam o nosso espaço, se não existe o vazio? Então sempre entre eu vai ter aqui colado, grudado comigo, algum outro tipo de matéria, algum fluido, alguma energia, algo que não vai permitir este espaço. Assim como a questão do próprio tempo, o tempo como uma sucessão de coisas que a gente também já vai lembrar. Tanto o espaço quanto o tempo são conceitos que, como nós dissemos, estão limitados à nossa própria capacidade e, sobretudo, à nossa estrutura física. Espaço, nós vimos, por mais que nós caminhemos neste universo com o nosso próprio pensamento, nós não vamos conseguir estabelecer um limite para esse espaço. Porque se nós enxergássemos o limite, a gente queria saber o que vem depois. Da mesma forma é a questão do tempo. Como é que eu posso estabelecer um tempo? Se eu sei que eu sou imortal, ele não terá fim, e assim como eu sei que Deus não teve início. Então, são questões um pouquinho complicadas e delicadas, mas que a gente vai, inclusive, analisar melhor. Eu gostaria de chamar a atenção, porque, lembrando daquilo que Kardec diz na Revista Espírita de fevereiro de 1865, ele vai dizer um negócio, uma questão interessante, porque esta parte do livro A Gênese, a oranografia geral, é uma parte que foi trazida através de uma comunicação do espírito Galileu Galilei. E a gente sabe quem foi esse espírito, nós comentamos no nosso encontro passado, não precisamos mais traçar aqui a sua bibliografia, mas era uma pessoa que estudava, era um astrônomo que conhecia, sobretudo, vários conceitos e ajudou a estabelecer conceitos novos. Então Kardec, nessa Revista Espírita de fevereiro de 1865, ele vai dizer o seguinte: quando nós temos determinado nível de espírito para trazer uma comunicação, o médium, no mínimo, tem que ter também uma sintonia de conhecimentos para facilitar este processo da comunicação. Num texto que Kardec fala de perguntas e problemas. Ele fala se, Mozart ou Beethoven quiser trazer alguma comunicação, seria muito mais fácil e mais simples se ele utilizasse um médium que entendesse de música. Porque a gente vai ver no livro dos médiuns, estudando, que a comunicação mediúnica, ela vai de mente para mente. Agora, como que uma mente que não tem determinados conhecimentos é capaz de assimilar informações para depois reproduzir? Então precisa haver esta sintonia. Então é interessante que muitos dos conceitos científicos que a espiritualidade nos traz, muitas das vezes ela vai chegar um pouquinho deturpado para nós, se o médium não for uma pessoa capacitada. Uma pessoa capacitada como o Chico Xavier, por exemplo. Claro que muitos de nós poderíamos pensar, mas o Chico não tinha
pelo menos fisicamente, toda aquela instrução. Não, com certeza, Chico não tinha toda aquela instrução do ponto de vista físico. Mas o que nós conhecemos de Chico Xavier do ponto de vista espiritual? O que nós conhecemos do Chico na preparação para o seu trabalho? O que nós conhecemos do Chico das suas existências anteriores? E o que nós conhecemos do Chico, sobretudo, da sua capacidade ou evolução moral para conseguir ele próprio eliminar os obstáculos que poderiam surgir justamente com esta transmissão, com essa mensagem mediúnica, tá? Então, fiquem sempre atentos a isso. Não é porque a pessoa é médium, aí vem o espírito, não, ela pode receber comunicação de qualquer espírito. Não é bem assim. Tá? Vai aqui, inclusive, uma sugestão de leitura das obras de Edgar Armand. E Edgar Armand fala, inclusive, no processo de desenvolvimento mediúnico, ele vai citar num dos seus livros o desenvolvimento mediúnico progressivo e completivo, que é justamente aquele onde o médium adquire, aí sim, uma condição e uma capacidade de receber todo e qualquer tipo de espíritos. Ele vai ter uma maleabilidade maior, uma sensibilidade maior. Tá? Mas isso é coisa que a gente vai deixar para ver no livro dos médiuns. Então só estamos chamando a atenção aqui neste ponto, justamente porque este capítulo foi trazido, foi escrito por Galileu Galilei, e por isso o próprio Kardec ainda fala que ele passou ali pela apreciação ou uma dissertação ou comentários de Camille Flammarion, que também era um astrônomo e tinha como fazer uma análise justamente sobre aqueles pontos, sobre aqueles trechos trazidos, para saber se eles estariam realmente de acordo com a própria doutrina espírita, com a doutrina dos espíritos e com a própria ciência. Porque nós não poderíamos simplesmente, Kardec, por isso que ela é conhecida como bom senso encarnado, simplesmente receber uma comunicação porque ela veio dos espíritos e adotar aquilo como uma verdade. Ele mesmo disse, é preferível nós dispensarmos 9 verdades do que aceitar uma mentira. Exatamente para tentar mostrar que nós devemos passar absolutamente tudo pelo crivo da razão. Analisarmos e não simplesmente aceitarmos. Aquela fase da fé cega ficou para trás. Nossa fé hoje deve ser uma fé raciocinada. É isso que o próprio codificador chama a nossa atenção e onde ele coloca esse trechinho na Revista Espírita de fevereiro de 1865. Bem, nós chegamos a ver sobre a questão do espaço e do tempo, alguns detalhes que o próprio codificador transcreveu para o livro A Gênese. A gente viu essa questão dos próprios limites, a gente viu a questão do tempo, da ótica de Newton e da ótica de Einstein, principalmente, tentando assim trazer um aperitivo justamente para nos ajudar neste entendimento. Até mesmo porque, como nós dissemos, a ciência ela está em constante evolução. Nós vamos verificar hoje, por exemplo, que muitos físicos e astrofísicos, eles têm se debruçado em cima das teorias e das leis estudadas e estabelecidas, por exemplo, por Newton e por Einstein, que são 2 grandes expoentes científicos na história da humanidade. E se nós pegarmos, nós vamos identificar, por exemplo, em Newton, que essa questão do tempo era uma questão um pouco mais... tinha uma característica mais absoluta. Por isso que Einstein veio para trazer a teoria da relatividade. Então Newton entendia que justamente o tempo tinha uma característica absoluta e que no universo, independentemente da localização onde nós estivéssemos, a questão dos eventos definiriam muito bem o passado, o presente e o futuro. Aí chega Einstein e diz o seguinte, não é bem assim. Porque essa questão do tempo, sobretudo diante deste universo, ela é estabelecida, inclusive, com vários fatores, dentre eles, a posição do observador. Ela vai interferir, por quê? Porque isso não é um evento linear que nós estamos observando. Então, dependendo da posição do observador e dependendo da própria gravidade, sim, do local, porque Einstein entendia que a gravidade ou a força ou um campo gravitacional interferia
justamente nessa questão do tempo. Porque dois eventos, por exemplo, simultâneos para um observador, se você tivesse um outro observador numa outra posição, em um outro campo vibracional, ele veria esses dois eventos de forma totalmente diferente. Então a ciência tem essa função, olha, vamos fazer essas pesquisas, vamos fazer essas experiências, vamos ver se isso realmente é dessa forma. Então, o Newton veio, Isaac Newton trouxe algumas coisas, vem Einstein e vai modificando. Por quê? Porque foram novas observações. Daí a progressividade do próprio conhecimento. E, gente, nós já estamos entrando hoje em algumas discussões, por exemplo, em cima da física quântica. E a própria mecânica quântica, ela também está indo um pouquinho mais longe no que diz respeito a estes conceitos. Alguns até que eu vou tentar trazer e explicar aqui para os senhores. Tá? Para essa mecânica quântica, o tempo nada mais é do que uma sucessão de agora. Tanto é que chego até a falar em agoras, sucessão de agoras. Ou seja, é apenas e tão somente sucessão de presente. Tá? O Paulo Henrique ainda colocou aqui, ó, o Einstein, trabalhando justamente essa questão, falava da distância, da gravidade e da própria velocidade, que a gente comentou também no nosso programa passado. Até fizemos, uma lembrança do livro Há 2000 anos, a questão do tempo, o que seria um minuto, por exemplo, para Jesus, com a velocidade que ele seria capaz de atingir com o seu pensamento, com as suas vibrações e energias, e o que seria um minuto para nós, que muitas das vezes estamos enfechados dentro de um corpo físico, tá? Então, a mecânica quântica, ela vai trazer isso para nós, dizendo que o tempo nada mais é do que uma sucessão de agora. E o mais interessante que eles dizem é que nosso corpo físico, ele está biologicamente, filosoficamente e neurologicamente programado para observar as coisas da forma como nós observamos. Ora, o que eles estão querendo dizer? Eles estão querendo dizer que tudo o que a nossa mente registra está de acordo com o que o nosso corpo foi preparado e programado para registrar até agora. Olha o que a gente falou em outros estudos, quando nós lembramos dos co-criadores em plano menor e em plano maior, que estabeleceram uma estrutura física perfeita, mas uma estrutura física sempre sujeita à evolução. Então, hoje, e não é só o povo que estuda mecânica quântica, não. Nós vamos ver neurologistas também, filósofos, psicólogos, também estudando a questão do tempo e do espaço, justamente de acordo com a nossa mente e, sobretudo, com a nossa consciência. Olha que interessante. Inclusive, eles chegam a dizer, por exemplo, o nascimento e a morte, eles não são mais do que apenas ciclos de energia que a nossa mente consciente percebe. Olha, mas se a gente for analisar, do ponto de vista espiritual, a gente sabe que é mais ou menos assim. Por quê? Porque o espírito é imortal. E o que representa o nascimento e a morte? Nada mais é do que o fim de um corpo físico. Mas essa continuidade da própria vida, ela vai me mostrar de uma forma diferente. Ela vai fazer com que eu encare de forma diferente tanto o tempo quanto o próprio espaço. Então, a ciência tem evoluído justamente nesse sentido. Olha, analise melhor o que você está pensando, o que você está calculando como tempo e como espaço. Talvez, até falando para nós, não nos preocupemos muito com isso. Por isso Jesus dizia o que para nós? A cada dia o seu mal. Por que eu tenho que ficar me preocupando com o todo, principalmente passado, presente, futuro? Veja como é que as questões vão se encaixando. Não se preocupe, tá? Isso são apenas o quê? Algumas informações que a gente vai começando a colocar na nossa mente. Não é para confundir a cabeça de ninguém, mas nós estamos fazendo uma leitura, estudo do livro A Gênese. Na sequência desses estudos está justamente esses tópicos.
relacionados com espaço e tempo. Então é necessário, nós não podemos simplesmente pular. E aí a gente tenta trazer um pouquinho do que a ciência hoje nos mostra e que foi um pouco além daquilo que era conhecido na época de Kardec, como o próprio Galileu Galilei disse, nós já comentamos, e vou repetir, ele mesmo falou, mesmo estando no plano espiritual, e no plano espiritual o que acontece? Nós estamos com a nossa consciência expandida, ou seja, nós temos uma capacidade de enxergar mais e melhor. E ele mesmo traz nesse texto que, a despeito de estar no plano espiritual, as suas observações eram limitadas à sua própria condição. Veja, quem está falando isso é um astrônomo, um cientista que pesquisou e deixou tantas coisas para nós, tanto no corpo físico, quando parte para o plano espiritual, também continua suas observações e vem devolver para nós. Calma, nem nós que aqui estamos temos o conhecimento de tudo. Então, tomemos este cuidado para nós não ficarmos aí limitados nessas questões de tempo e de espaço, tá? E dando sequência, hoje, de novo, neurologistas, sobretudo com essa capacidade através de scanner cerebral, vocês verem, a cada dia que passa nós temos mais instrumentos novos capazes de observar, sobretudo, a nossa estrutura física, tá? Nós ainda não avançamos para estruturas espirituais, tá? O máximo que aí vocês já devem ter ouvido falar, uma câmera que tira uma foto e que pode fotografar a sua aura, tá? É o máximo que nós chegamos. A gente, lógico, vai avançar ainda mais. E essas questões, então, de novo, relacionadas com tempo e com espaço, nada mais são do que tudo que está, ou que o nosso próprio cérebro registra, de acordo com o nosso nível de consciência, e é como se fosse um software que nós temos lá na nossa memória, e é ela que vai estabelecer esses parâmetros, tanto de tempo quanto de espaço para nós. Não é interessante isso? Vocês já pararam para pensar o quanto realmente essas coisas são fantásticas? Vocês pegarem, por exemplo, alguns estudos, eles vão dizer exatamente o seguinte, ó, lá na sua mente, as coisas passam em milésimos ou milésimos de segundos, e essa velocidade ela é tão grande que muitas das vezes determinados fatos que na nossa memória eles parecem sucessivos, eles estão todos simultaneamente registrados na nossa mente. Somos nós quem damos lá dentro esta sequência para eles. Só que o negócio é tão rápido e todos esses quadros são simultâneos na nossa mente. É a gente que pega pela nossa limitação, a gente escolhe um, depois o outro, depois o outro. Por isso a gente vai limitando. Então, de novo, somos nós com a nossa limitação quem damos esses limites. De tempo e de espaço principalmente, assim como outros limites. Mas esses foram trazidos por Kardec, foram expostos aqui na Gênese, justamente para nós assimilarmos, né? Ou pelo menos para nós iniciarmos a busca por estes conceitos. Um exemplo também para que muitas de vocês podem ver, quem já teve a oportunidade de acompanhar cinemas aí, a maioria está aí no 3D, mas já tem o 4D, já tem o 5D. Gente, quando você está diante de uma tela, por exemplo, 5D, parece que você está dentro de tão real. Mas isso é o quê? Tudo é esse processo, como os próprios neurologistas estão dizendo. A nossa própria mente, a nossa memória, ela é fantástica. Nós não temos noção de toda esta capacidade que nós temos. E, enfim, para nós fecharmos essa questão do espaço e do tempo, alguns estudiosos atuais vão dizer que muitas das coisas que nós temos na nossa mente não passam de ilusão. Muito não passa de ilusão. Por quê? De novo, nós vamos chegar naquela questão da própria consciência. Como que nós vemos e identificamos as coisas? A nossa consciência,
Nós enxergamos alguma coisa aqui no plano físico quando ela está presa no seu próprio cérebro, ou a nossa mente fica presa e limitada no nosso corpo físico. Mas quando nós estamos no plano espiritual, seja pelo sono, ou depois de desencarnarmos, a nossa consciência ela expande. E quando a nossa consciência expande, nós vamos enxergar as coisas de uma forma diferente. Assim como espíritos mais avançados e evoluídos conseguem enxergar de uma forma diferente. Então, muitas das coisas que nós temos e que nós criamos na nossa mente é fruto justamente da nossa própria ilusão, limitada pela nossa evolução, ou pelos conhecimentos que nós adquirimos. E inclusive, como diz alguns, se a gente começar a ver, a identificar, nós vamos perceber que toda a criação e atividade é justamente o resultado da nossa consciência interagindo com uma consciência universal. Aí eu preciso ver como é que é essa capacidade de interagir com a consciência universal. Aí sim eu vou poder dar o limite, tanto de tempo ou de espaço, ou qualquer outra medida, ou qualquer outra limitação. Minha consciência interagindo com a consciência universal. Alguns vão dizer também que a sua consciência interagindo com o seu inconsciente. São tudo formas diferentes e distintas de nós identificarmos as mesmas coisas. O nosso cérebro, ele funciona, como diz Tesla, apenas como um receptor calibrado para captar determinadas frequências. Tem tanta coisa acontecendo à nossa volta, e o que a gente é capaz de captar? Nós somos capazes de captar aquilo que a nossa própria evolução permite. Nada mais. Lembra quando a gente falou da questão dos limites estabelecidos? A nossa ciência ela vai chegar e atingir um limite. Qual o limite? O limite da nossa ignorância, ou o limite do nosso orgulho, ou o limite imposto pela própria natureza, não sei. Mas quando a nossa consciência se elevar, quando nós mudarmos de nível e a nossa consciência tiver uma energia diferente, tenham certeza, nós vamos perceber e enxergar as coisas também de forma diferente. Ok? Então essa foi a introdução que nós fizemos. Introdução, eu estou olhando aqui o tempo, ele já está fluindo. Que nós fizemos, repetindo um pouco do passado, que nós vimos na aula passada, mas trazendo aquilo que eu falei para vocês, um pouquinho da ciência atual. Agora, passando para o próximo tópico, quando a gente vai estudar a matéria, Kardec ou Galilei vai trazer praticamente as mesmas considerações, tá? Então, por isso que não precisamos nem nos aprofundarmos muito neste ponto. Por quê? Porque tudo isso que nós falamos, essa questão da própria consciência, da nossa mente, tá? Dessa questão energética, vai valer também para a questão material. A gente não pode esquecer aquilo que nós vimos lá no Livro dos Espíritos, né? Nós temos Deus e, acima de tudo, claro, e nós temos um princípio espiritual e um princípio material. O universo é constituído dessas três coisas. Ponto. Tá? Então, o que Kardec pega e coloca aqui, traz para nós? Kardec vai trazer aqui para nós a questão da matéria. Bom, aí nós vamos ter que ver qual matéria que nós estamos querendo estabelecer. A nossa matéria física? Ou nós estamos querendo estabelecer a matéria primitiva? E aí, nesse ponto, praticamente resumindo este tópico, Galileu vai falar justamente isso, tá? Ele inicia falando das diferenças. Qual é as diferenças que nós captamos hoje na matéria? As diferenças de solidez, de compressibilidade, de peso, de propriedades. Nós temos alguns estados da própria matéria que a gente já aprendeu, já estudou lá nos bancos escolares. Mas ele vai dizer o seguinte, que por mais que a gente possa separar determinada matéria por grupos, e por mais que estes grupos tenham as suas semelhanças, não existe nada igual. Realmente, né, Evelino? Parece muito louco, mas peraí. Eu tenho duas cadeiras e as duas cadeiras são iguais? Gente, igual
Do ponto de vista material, quando eu olhar, sim, elas são iguais. Mas se a gente olhar do ponto de vista espiritual, elas são constituídas de matérias diferentes. Diferentes em que sentido? O fluido cósmico universal, que foi utilizado para a construção de uma, ele não pode ser utilizado para a construção da outra. A matéria primitiva é única, mas a aglutinação dessas matérias são diferentes. Mas, de novo, tudo vai depender o quê? Justamente da forma como a gente para poder olhar e enxergar. Como é que eu estou enxergando isso? Do ponto de vista material, são semelhantes. Mas, a despeito de tudo isso, nós vamos encontrar diferenças. Mas o principal que ele chama atenção, que Galileu vai chamar a atenção, é justamente essa. Tudo parte de uma matéria primitiva. Nós vamos falar até agora há pouco dessa questão da química, mas antes, chamando a atenção para uma colocação de Humberto Rudem. E interessante essa colocação, porque nós utilizamos muito uma expressão de Lavoisier, né? Na natureza nada se cria, nada se pede, tudo se transforma. E a gente sabe sim que tem um fundo de verdade nisso. Mas chamando a atenção dos senhores, o próprio Humberto Rudem fala que na tradução correta, o que Lavoisier quis dizer não é criar, mas o que ele quis dizer é crear, com E ao invés de I. E aí ele vai estabelecer, vai buscar o significado da expressão ou da palavra criar, que nada mais é do que uma manifestação da essência. Uma manifestação da essência. Deus como Criador. Só Ele cria. Só que não cria, Ele creia. Que é essa manifestação da própria essência. E o criar, segundo Rudem, nada mais é do que uma transição de uma existência para outra. Ou seja, eu vou pegar alguma coisa e vou transformar em outras coisas. Tá? Então eu posso até dizer que eu estou criando uma coisa diferente. Não, eu só estou fazendo o quê? Pegando essa essência e alterando de uma constituição para uma outra constituição diferente, tá? É só algo que eu achei bem interessante lendo Humberto Rudem e que algumas coisas é interessante sim a gente pegar e buscar e aprofundar na própria origem da palavra. Mas justamente onde eu queria entrar, tirando essa parte que Lavoisier justamente vai trazer isso para nós, nessa questão da constituição, nessa questão da criação ou da criação, partindo do Livro dos Espíritos, desses três pontos básicos, Deus, Espírito e matéria, nós vamos hoje analisar o que a própria ciência vai nos trazer, sobretudo dos elementos primitivos, porque se eu perguntar para qualquer pessoa, quais são os elementos primitivos da natureza do planeta Terra? Aí todo mundo vai lembrar dos quatro, né? Terra, água, ar e o fogo. Mas aí o próprio Galileu vai perguntar, gente, vocês acham que isso é matéria primitiva? O que seria a matéria primitiva? Seria aquela das quais surgem todas as outras. Mas espera aí, o que eu preciso, por exemplo, para formar uma molécula de água? Eu preciso de dois gases. Dois gases para formar uma molécula de água. Então a água é um elemento primitivo? Olha onde que Galileu foi justamente nesse texto. Então, a água não é um elemento primitivo. Assim como o fogo também não é um elemento primitivo. Ele é uma consequência justamente de uma combustão. Quando determinados gases se queimam, ele vai formar o fogo. E gases que estão o quê? Justamente na constituição daquelas matérias. Se eu sou capaz de decompor todos esses elementos que eu chamo de primitivo, eles não podem ter gerado todos os outros. Concordam? Então, aí ele fala, nós vamos avançar. A ciência humana, ela ainda não conseguiu. Onde nós estamos parados, gente? Nós estamos parados ali na tabela periódica. Quando foi criada a tabela periódica, salvo engano, com 92 elementos.
Hoje ela já tem 118 elementos. Mas o que a gente percebe na tabela periódica? São elementos que são formados, alguns deles inclusive com a própria interferência do homem. Mas nós sabemos hoje que a matéria primitiva, ela constitui-se no fluido cósmico universal. É isso. Essa é a parte que nós precisamos entender. O resto, tudo é o que? Manipulação ou criação dos seres que, utilizando as leis e as forças, vão proporcionar alterações neste elemento primitivo, que é exatamente o elemento material que nós conhecemos e chamamos de fluido cósmico universal, ou matéria cósmica universal. É o que Galileu vai falar para nós justamente nesse texto, tá? Então, tudo que a gente vê aí da parte química, ou que a química tenta mostrar, que a química tenta hoje decompor e tudo, nada mais são do que a atuação de forças que vão proporcionar alterações também nos próprios elementos constitutivos. E daí ele vai complementar aquilo que nós já vimos também em outras obras e a gente vai continuar vendo. Cada planeta tem uma constituição física diferente. O fluido cósmico universal é um elemento único em todo o universo. Mas as forças que vão atuar sobre ele é que serão diferentes. A intensidade. Aí onde vem, como nós já falamos, o trabalho dos co-criadores em plano maior e em plano menor. Quando nós estivermos vendo hoje, não vai dar tempo por causa da nossa hora. Quando nós estivermos estudando as leis e as forças, nós vamos ver, o próprio Galileu vai comentar que o que a gente conhece hoje como movimentos, a luz, a força, o som, aqui no nosso planeta é de um jeito, em outros planetas vai ser diferente. Força da gravidade aqui para nós, ela tem uma equação. Em outros planetas ela vai ter uma equação diferente. Por quê? Porque são forças distintas e, sobretudo, forças criadoras que vão atuar em cima desses elementos básicos. Qual que é o elemento básico? O fluido cósmico universal. Então, o que Galileu fala para nós, justamente nesse ponto, é isso. Toda a matéria que nós conhecemos, elas são descendentes deste fluido cósmico universal, essa matéria primitiva, que o homem, infelizmente, ainda não conseguiu debruçar-se, que o homem ainda não conseguiu descobrir. Nós estamos aí decompondo partículas, inclusive a própria bomba atômica, ou a energia nuclear. O que é? É justamente proveniente da fusão do átomo, que até então era indecomponível. Você não conseguia decompor o átomo. Agora você consegue. Então, para a gente ver, nós vamos chegar nesse ponto de uma matéria primitiva, mas por enquanto nós estamos limitados pela nossa evolução, nós estamos limitados pela nossa própria ignorância, e é claro, enquanto nós não avançarmos moralmente, muitas coisas, muitos conhecimentos não serão permitidos. Por quê? Porque com certeza não saberemos também fazer um bom uso deles. Então, hoje a gente fica por aqui, fechando essa questão da matéria, e prometo que nos próximos encontros a gente fala um pouco mais rápido das leis e forças. Vocês vão ver também que não tem dificuldade, não tem complicação. Ele vai ser bem direto falando sobre isso. E as comparações que ele faz, que ele traz aqui na Gênesis, são realmente fantásticas. A gente consegue ver e se enxergar ali nesses exemplos. E a gente vai depois seguir nessa uranografia geral e logo logo nós adiantaremos, passaremos para a segunda parte, que eu tenho certeza que muitos de vocês querem, que é a parte mais interessante, que é estudar um pouquinho sobre os milagres e as predições do próprio Evangelho. Muito obrigado pela participação de todos vocês, muito obrigado pelas energias, pelas vibrações, tá? E vamos seguir, pelo menos enquanto nós estamos aí nesse período de pandemia e for possível, nós estaremos juntos estudando aqui essas obras da codificação da doutrina espírita. Muita paz a todos vocês e uma excelente noite.